Olha que bacana esse lugar que eu me encontro aqui em Maringá, no Paraná. É uma praça, claro, que tem diversas funções de encontros, brinquedos para as crianças, TI, e ela está localizada no Jardim Oásis e é um complexo de lazer, que é o meu campinho. E o assunto do programa é esse, vamos falar sobre praças, como utilizar esses espaços que são públicos, porém os cuidados também têm que partir da gente. Então eu quero que você fique comigo porque a gente tem muito para te contar e o meu entrevistado é super bacana. Sidney Telles, que é engenheiro civil, trabalha como um vereador da cidade e tem um trabalho no planejamento urbanístico dessa cidade como jamais se viu. Então é só você ficar comigo que eu volto já já. Falar sobre praças, que são espaços públicos e que geralmente são construídas com propósito para que as pessoas convivam mais externamente, que façam recreações, exercícios, eventos, espetáculos artísticos. É um local para todos. E ainda em termos paisagísticos, são pequenos pulmões verdes filtrando o ar poluído de cada local. É também um local onde as pessoas possam relaxar. Afinal, a praça é pública, ela é nossa. E de quebra, que possua muitas plantas, não é? Flores, cores, árvores, fontes, acessibilidades. Bem, quando bem planejadas e projetadas, cada praça cumpre exatamente sua função, a de sociabilidade. Bom, pessoal, praças públicas, locais públicos precisam de tanto projeto, precisam de pessoas cuidando, precisam de planejamento. E eu vim me encontrar, conversar com o Sidney Telles. Tudo bom, Sidney? Tudo bom, tudo bem. Que bom te encontrar aqui nesse local tão bacana. Uma praça simples, uma praça de bairro, mas que demonstra a cara dessa cidade. E antes da gente falar desse local que é a praça pública de um bairro simples da cidade de Maringá, que é onde eu estou fazendo a matéria, que vocês sabem que eu ando pelo mundo afora, né? Então, o que eu quero colocar para vocês como uma questão de praça? Primeiro que eu estou conversando com um super profissional que é engenheiro civil. Sempre trabalhou e trabalha nas áreas de projeto, então eu acho que essa expertise é muito importante, né, Sidney? Para planejamento tem que haver isso, né? Tem, eu sempre estou voltado, tenho especialização nessa área, não faço projetos, mas eu vivo preocupado com as cidades. E esses espaços, eles são fundamentais, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas passam tanto tempo ligadas no celular, pai, mãe, filho, todo mundo, né? Então esses espaços fazem muita diferença. Sidney, ter praça para passear, para encontrar os amigos, a terceira idade que precisa tanto e gosta de estar a céu aberto, crianças para poder utilizar de brinquedos, enfim, mas antes da gente também falar de todas as importâncias para uma praça, um espaço público, vamos falar também que você tem um importante trabalho como vereador da cidade de Maringá e também como na parte de gestão pública da cidade, né? Isso, acho que eu sou dos vereadores o que mais faz parte do número de conselhos ligados ao urbanismo, né? Seja para o desenvolvimento econômico, seja para o desenvolvimento da cidade como um todo. E Maringá é uma cidade que nasceu de uma prancheta, né? Como a gente costumava dizer, hoje em dia não existe uma prancheta não, né? Ainda tem, a gente ainda tem outro dia AutoCAD. Tudo está no tecnológico. Ela nasceu assim e nasceu programada para 180 mil habitantes, quer dizer, ela não nasceu para ser pequena. E hoje, com mais de 500 mil habitantes, mas ela tem essa mesma característica, esse mesmo cuidado. Só que é preciso ter um cuidado especial com essas áreas, viu? Essas áreas são áreas do povo, áreas para participar, para vir, para cuidar. Áreas que o povo precisa aprender a cuidar também. Vamos partir desse princípio então, vamos lá. Primeiro do planejamento. Para uma praça ser bem planejada, começa aqui. Me conta um pouquinho da história desta praça que está
super bem feita, aconchegante para as pessoas se encontrarem. Que praça é essa aqui? Olha uma coisa interessante. Esse bairro, a Vila Esperança, era um bairro que nasceu já há muitos anos, um bairro que ele nasceu para abrigar famílias de classe média baixa na época, e por isso tinha ruas pequenas, que saiu fora do planejamento, mas que acabou se tornando um bairro aconchegante, um bairro que está crescendo, as avenidas estão corrigindo os erros que houveram, o entorno. E esses espaços, na medida em que eles são recuperados, a população começa a participar de novo, a vir aqui, a igreja faz celebração, a igreja católica, a igreja evangélica vem, usa essa área, os jovens começam a fazer programações e vai aprendendo a cuidar, né? Eu digo que aqui em Maringá falta lixeira, sabe? Eu sinto falta. Mas essa praça você pode ver, ó, aqui já não falta. Não, aqui não falta. E o povo vai usando, o povo vai acostumando e vai fazendo. Então, às vezes a gente imagina praça, sempre imagina aquela coisa cheia de monumentos, exuberante de demais, e não, ela tem que ser isso aqui, o povo conseguir participar, a terceira idade vir fazer sua pré-academia, ter uma presença pública na medida do possível, começar a ter gente que vem aqui para poder instruir, para poder fazer atividade física. A nossa cidade tem muito disso, das pessoas quererem fazer, então pode ver que toda ela sempre tem uma calçada ao entorno para as pessoas fazerem caminhada no final da tarde, acessível. Então isso é o que a gente chama de uma pequena intervenção, é uma pracinha. Mas é uma pracinha que a população toda, e eu tenho certeza, todo mundo que mora aqui ao redor gosta de morar aqui, porque está morando de frente para a praça. Então, quem é que projeta? Quem é que planeja? Como é que isso chega até a prefeitura, o município, enfim? Porque, assim, pessoas têm desejos. Olha, a gente reúne o povo e mostraram fotos e o povo discute o que ele quer, que praça ele quer. Aqui é uma praça onde vão ter velhinhos que querem jogar dama, baralho, ou aqui não é. Aqui é uma praça onde nós queremos que a moçada venha com skate, porque tem skatistas aqui. A função, quer dizer? Eles decidem, e é isso que a gente sonha. Hoje ainda são grandes urbanistas, que eu acho que o retoque final tem que ser de quem é técnico mesmo, senão não dá. Mas hoje ainda está na mão dos urbanistas que tentam ver, escutar e fazer. Mas a gente tem que chegar num ponto onde a interação é tão grande que a população se sente dona, e aí ela protege, ela cuida, ela se organiza, se tiver um campinho, ela vai administrar quem joga em que horário, que horas que tem as coisas. E isso só acontece quando a gente envolver a população. E a praça faz uma coisa fantástica, Carmela, que é o seguinte: as pessoas não ficam querendo todas irem para o centro da cidade, enfrentarem um trânsito terrível. Elas estão perto de casa. Quando a gente procura um só local, porque aquele é mais bacana, é mais legal, ótimo. Mas quando a gente consegue manter, que hoje é um grande estudo relacionado ao urbanismo, é manter o máximo possível da população ao seu entorno. Então, quer dizer, essa interação do público com aquilo que vai ser projetado, planejado, reformado, na manutenção, é importante, tá, gente? Isso que é legal, que o programa quer trazer para vocês também, é essa interação sua. Porque tudo que é público, o nome já diz, é seu, é meu, é nosso, vamos cuidar, vamos agir junto, vamos ver na parte todinha de uma cidade aquilo que a gente pode contribuir. O livro Praças Brasileiras é escrito a partir do estudo de praças em 17 cidades brasileiras. Este livro apresenta um panorama da história, evolução, formas e usos desses espaços públicos de grande vitalidade e importância dentro do contexto urbano, desde a época colonial até o final do século XX. A obra divide-se em 3 partes. A primeira aborda a evolução da praça no Brasil ao longo dos 2 últimos séculos e introduz a discussão sobre o papel e os valores das praças nas cidades atualmente. Também é mostrado no livro as 3 linhas dos projetos que nortearam as criações dos estilos das praças brasileiras: o estilo eclético, o moderno e o contemporâneo. A parte final do livro destaca um conjunto de mais de 150 praças
das cidades pesquisadas, revelando ao leitor o que de mais significativo se produziu no país nesta área. Olha só, esse ato de frequentar uma praça pra gente parece bastante comum hoje em dia, não é? Mas por trás de tudo isso existe muita história e eu vou contar pra vocês. Na época dos gregos e dos romanos da antiguidade, a praça, chamada de ágora e fórum, era um lugar destinado a trocar ideias, adquirir conhecimento e tomar decisões. Espaços como esse eram bem planejados, bastante frequentados e bem cuidados. Mas e aqui no Brasil, como surgiram as praças? Atualmente a ideia de praça está ligada a espaços urbanos onde se prioriza bastante a vegetação. Normalmente as praças são construídas em frente a igrejas. Isso faz parte da herança cultural de imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Na maioria dos casos, a sensação de insegurança e a manutenção precária desses espaços acaba por afastar as pessoas. Uma iniciativa para que isso não aconteça são projetos de criação de academias da terceira idade. Além disso, eventos culturais como shows, teatros e festas servem para trazer novamente vida às praças. Olá, Carmela! Oi, pessoal! Bom, já que a gente está falando sobre parques e praças, a minha dica de hoje é para um evento em parque. Olha isso, convido vocês para fazer um piquenique e para isso estou aqui no Parque do Ingá e trouxe muitos amigos para a gente preparar um piquenique bastante especial e falar sobre isso, sobre as dicas do que a gente preparou para esse café da manhã com essa vista maravilhosa. Vamos lá? Vem comigo! Bom, e o pessoal já está trabalhando e organizando o nosso piquenique. E claro, para começar, o que é essencial para um piquenique? Uma toalha. Hoje a gente não trouxe a tradicional toalha vermelha e branca, o xadrez. A proposta aqui é algo mais natural. A gente queria justamente trazer um pouco desse ar da natureza para nosso evento, para nossa festa, nossa comemoração. Para isso a gente trouxe toalhas e além das toalhas nós também trouxemos algumas almofadas. Olha aí, o pessoal está sentado nelas. Vamos, pessoal, digam oi. Olá. A Letícia, o Adriano, o Eric e a Natane que estão aí preparando o nosso café da manhã. Então, além das toalhas, como vocês podem ver, a gente trouxe uma toalha de linha, a gente trouxe algumas almofadas também, que elas podem servir de assentos. Isso funciona bastante. E aqui eu queria falar para vocês, o nosso piquenique hoje aqui, a gente está uma confraternização entre amigos, uma comemoração também bem especial, e a gente está fazendo um café da manhã. Você já pensou que o seu piquenique pode ser, fica aí a dica, uma festa de aniversário, principalmente festa infantil? No Brasil a gente não tem muito essa tradição, mas em países, principalmente na Europa, é bastante comum a gente encontrar comemorações de aniversário dentro de parques e praças. Olha que interessante, que proposta legal! Bom, pessoal, olha que vista linda! Começa aí, né, o piquenique por a escolha do lugar. Um lugar agradável, um lugar onde te inspire, para que você estenda aí, faça, comemore, confraternize com quem você tiver, né, nesse momento tão especial, tão bacana que pode ser um simples piquenique. Mas uma coisa bastante importante também do piquenique, o que é? As comidas e as bebidas, claro. Afinal de contas, a gente vem para o piquenique para curtir o espaço, confraternizar e também comer. No caso, o nosso café da manhã aqui. E veja, é muito importante que você considere na hora da escolha do cardápio a questão, o fator, né? O sol, o próprio ambiente. A gente fica num ambiente aberto, num ambiente exposto. Então, a escolha das comidas, ela tem que lembrar, tem que considerar esses fatores. Porque senão você pode sofrer aí com acabar a comida estragando, que não seria legal, melando, e mesmo a facilidade de acesso para você poder comer. Vou mostrar um pouquinho da escolha do nosso cardápio aqui, porque a gente fez bem inspirado e a gente escolheu bem pensando nas dicas em passar para vocês. Vejam só, o bolo
que a gente escolheu? Um bolo simples, sem cobertura, sem recheio, para não correr o risco de azedar. E além disso, o bolo simples, ele permite que você coma simplesmente com o guardanapo na mão, sem precisar de pratos e talheres, essa facilidade do acesso. Pão de queijo mineiro, gente, quem é que não gosta do pão de queijo mineirinho? Que vem lá do nosso estado tão especial, mas que se espalhou pelo Brasil e todo mundo curte o pão de queijo. A gente tem as opções com recheios, goiabadas, queijos e outros. Para o piquenique, a minha indicação é que ele seja sem recheio, para que você não corra o risco dele estragar aí durante seu piquenique azedar. É mais seguro, pode ser que sim, pode ser que não, mas é melhor garantir, né? E torradas, bacana, biscoitinhos. E para beber, nós trouxemos hoje 2 opções. A água saborizada, uma dica muito legal. A nossa água ele só tá com fatias de laranja e fatias de limão e um pouquinho de essência de água de rosas, que eu adoro para colocar na água saborizada. E um chá gelado. O chá gelado ele pode ser preparado no dia anterior, ficar bem geladinho para você servir no dia seguinte. Pode ser adicionado de limão, de pêssego ou de outras essências, ou só o chá preto mesmo, aquele tradicional, bem geladinho, bem fresquinho, pode ser bem gostoso. E claro, a gente não pode deixar de servir frutas, que acho que combinam muito com a ideia do piquenique, tem essa cara de natureza. Podem ser as frutas inteiras, como os pêssegos ou mesmo a banana, fácil de comer, traga tudo higienizado, já que a pessoa pode ter acesso, pegar e comer, ou então frutinhas picadas. A frutinha picada, quando a gente fala de um piquenique infantil, pode ser bem legal, porque a criança vem e pode comer com palitinhos ou então com as próprias mãos. Aqui a gente escolheu um joguinho de palitos onde cada um identifica a sua cor, assim a gente não usa o descartável, cada um pode reutilizar o seu e a gente também não tem perigo de misturar e cada um se perder não lembrando qual que é o seu palitinho. Gente, e num piquenique você tem que criar atrações. Claro que contemplar a vista já é muito bom, mas é legal que a gente possa confraternizar. Com pessoas que você gosta já ajuda muito, né? Como a gente está falando de piquenique aqui de adultos, a gente está fazendo uma comemoração juntos com pessoas que a gente gosta. Então basta para adultos, a gente pode bater um papo, conversar, além de, claro, degustar as comidas. Para criança, é legal que você traga jogos, a opção, se tiver um espaço seguro, uma bola, ou que você faça, por exemplo, numa praça, um piquenique onde você tem um parquinho próximo. E mesmo para adultos, de repente um jogo de tabuleiro, trazer uma brincadeira. Para criança você pode também trazer quadros para a criança brincar com giz, se tiver um espaço no chão que ele também possa brincar, porque assim a gente se interte, né, pessoal? E curte ainda mais esse momento. E agora, o que vocês acham da gente comer um pouquinho? Vamos lá! Importante quanto é a preparação do piquenique, o próprio piquenique é o final, né? O final da festa, o final desse momento. Bom, tem algumas dicas importantes para esse momento aí, para a gente finalizar o nosso Dicas e Dicas com a finalização do piquenique. O primeiro delas é cuidado com os descartáveis. Plásticos descartáveis não combinam com o meio ambiente, não combinam com o ambiente do piquenique, com parques e praças. Então a primeira opção é que você tenha descartáveis em papel. O guardanapo de papel, bacana. Copos em papel também pode ser interessante, mas você também tem a opção dos copos em acrílico, que foi a opção que a gente deu, que a gente trouxe hoje para o nosso piquenique. Os copos em acrílicos, eles podem ser personalizados e inclusive virarem lembranças da festa. Pode ser que o seu convidado leve o copo personalizado ao fim, antes de ir embora. Porque esses copos, eles não vão ficar aí impactando o meio ambiente. Mesmo que você use, então, a coisa do papel descartável, do guardanapo de papel e do copo descartável, não se esqueça de ter uma lixeirinha, uma embalagem, um suporte onde você possa estar jogando esses resíduos ao final do seu piquenique. A gente trouxe aqui uma lixeirinha, vou mostrar para vocês, onde ao final a gente está juntando e colocando todos os nossos resíduos para levarmos embora. Olha, desejo para vocês aí ótimos piqueniques. Que tal você fazer um piquenique e marcar lá nosso hashtag TV Unicesumar ou então hashtag carmela.com, dicas e dicas, e a gente quer ver um pouquinho do que vocês vão levar das ideias que a gente trouxe hoje para vocês. E você, Carmela, tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente? Tchau, tchau, pessoal!
Agora me diz uma coisa, quando a gente fala, você falou de praças que estão muito centrais e que as pessoas querem às vezes ir mais nas centrais. Assim, o planejamento dessas praças grandes, centrais, recebem o que a mais? Qual é a diferença dos bairros menores? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente agora. Eu acho até por causa dessa cobrança, dessa participação da sociedade, dessa coisa da mobilidade, que é muito bacana, as pessoas passando a quererem caminhar mais, andar de bicicleta, vem até o patinete. Essas coisas, elas têm um valor muito grande, porque elas levam a pensar em novas intervenções. Por exemplo, tem uma que fica ali perto da região da Avenida Tuiuti, que tem um campinho de futebol e tem uma porção de cabos que foram trazidos de uma ideia lá de Amsterdã. Uma ideia de cabos que não enferrujam e que as crianças entram, pulam e utilizam como um brinquedo. É um monte de corda. Na verdade, um brinquedo. Tanto é que eu fui lá e tava um monte de gente pegando aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras que tem... Tipo de praia? Aquela que abre ou aquela que tem o plásticozinho assim. Aquela antiga. Isso, um monte. E as pessoas sentadas e esperando. Tinha um time de futebol de amputados para jogar. Essas coisas vão mudando. E as praças centrais, né? Que essas vão receber intervenções que são maiores, porque elas vão ter usos públicos, como em Maringá, por exemplo, Carmelo, tem um local que é o local que mais passa gente na cidade. É uma praça extremamente degradada e que certamente deverá receber uma intervenção, a gente está brigando por isso, mas que é normal pregadores, cantores irem lá e ficarem conversando nesta com o povo. Praça. Nessa praça que fica em frente o terminal urbano, né, que está construído, novo, mas ele ainda está lá, a praça está lá, vai ter que ser refeita. Estas praças não podem ser praças de bairro, porque não vai ter ninguém que vai lá sentar e participar. Não, é outra função. função. É outra função, mas são praças. Elas vão atrair outro público, gente que passa o tempo todo, e é aquela movimentação. E ela daí tem que ter uma intervenção urbana diferente. Tá aí algo importante que você está comentando, né? Quantas pessoas, eu já não sabia que para mim a Praça Rocha Pomba era praça, mas eu nunca parei, como você vê, um transeunte ou outro por ali, mas eu não sabia dessa diferença, que tem lugares que são chamados de praça, mas não tem como função. Isso, a não ser mais... essa é a palavra, não tem como função de praça. Então, fica... Por isso que as pessoas têm que entender... A gente falar, tem a Praça do Peladão, já ouviu falar? Claro, que, né? Tão antiga é o pioneiro aqui, né? E tal. Mas é impossível que alguém possa utilizar aquele espaço como praça. Quem deu o nome? A Praça do Peladão, é esse o nome? Não, é o povo. O povo, ele dá o nome, é a Praça dos Pioneiros, mas o povo automaticamente viu aquilo lá, é a Praça do Peladão. E é uma escultura muito linda, né? Linda, com uma história toda. Então esses lugares, eles não têm como funcionar como praça, eles vão ter que ser recuperados, mas eles não conseguirão viver essa experiência da praça. Eles serão rotatórios, que as pessoas poderão ter algum tipo de atividade ou de mobilidade, mas nunca ninguém vai conseguir ficar indo lá para sentar, para poder conversar, para praticar um esporte, que a bola vai para a rua, pronto, já dá problema. Então, como a tua visão técnica profissional, o que você me fala que é o mais importante hoje na concepção das praças existentes e de novas na atualidade, que o mundo viaja, o mundo pesquisa, o mundo lê e o público precisa estar interagindo junto com a parte política, a pública com a política, porque tem pessoas que acham que minha tarefa não é essa, não, é a tarefa sim. O que falta, então? Eu acho que... para melhorar e ser algo mais assistido por ambas as partes, a pública e a política. Eu acho que a gente precisa pensar assim, o dinheiro, ele não está assim, sobrando para ninguém. O organismo público, ele capta impostos, que em épocas de crise são menores, e ele faz escolhas. Ele escolhe em que ele vai pôr. Ele tem que fazer as escolhas, todas são importantes, mas ele não vai conseguir fazer tudo. Então ele tem que fazer escolhas. Escolher dar vida de qualidade, na minha opinião, é o melhor que qualquer gestor, que qualquer homem público podia fazer. Mas quem decide o que é vida de qualidade
é o indivíduo. É a pessoa que Nós. vive, somos nós. E aí eu falo, olha, se eu não jogo lixo na rua, certamente eu não vou precisar pagar alguém para recolher o lixo. Se eu não estrago, eu não vou ter que pagar alguém para arrumar. E com isso eu vou ter mais recursos. E discutir com todo mundo de que jeito que quer usar é fundamental. E essa é a maravilha daquilo que a gente chama das nossas praças. Quem não tem quintal vai pra onde, gente? Pra praça, né? E cada vez vai ter menos quintal, viu? Cada vez menos. É lógico. Ué, eu não sei. É difícil cuidar e as cidades vão se verticalizando. É inevitável. Exatamente. Bom, então, realmente, de novo, te agradecendo. Feliz. Esse bate-papo gostoso para trazer o pessoal, não só de Maringá, mas isso é feito para várias cidades, enfim, e depois nas mídias sociais essa matéria vai para o mundo. Então é importante a gente utilizar mais os espaços públicos, contar com quem trabalha para o público e a gente se envolver mesmo em projetos, porque o projeto pode ter um técnico assinando, mas quem pode realmente dizer o que uma praça pode ser melhor para o bairro, enfim, para a parte central de uma cidade, sou eu, somos nós, é você. Sidney, obrigada. Eu que agradeço.